Compre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. É só acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Depois é só aplicar a sua chave quando estiver instalando o seu Windows, ou até mesmo já com o sistema instalado, e pronto, agora você já tem o Windows 100% original. Você também encontra jogos de PC na GVG Mall, jogos da Uplay, Steam, Origin e cartões pré-pagos da PSN e Xbox. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e recentemente eu recebi essa placa de vídeo aqui, cara. GTX 1060 de 3GB da Graphics Player, que vai pro PC do editor aqui do canal. Uma placa de vídeo que realmente chegou muito bem, a placa de vídeo é muito boa, porém é uma placa de vídeo chinesa. E isso gera certa dúvida na galera, porque o que eu tenho aqui na minha mão, na verdade, é uma GTX 1060 refabricada da China, ou seja, ela é uma placa de vídeo teoricamente em 95% nova. Os caras reaproveitaram o chip gráfico de uma GTX 1060 modelo padrão, talvez como essa daqui, e colocaram o chip gráfico em outra plaquinha toda nova, com os componentes todos novos, mais o chip gráfico de uma placa de vídeo antiga. Normalmente chips tendem a ter uma alta durabilidade, como por exemplo processadores, chipsets, essas coisas tendem a durar bastante. Então, é realmente uma placa de vídeo praticamente zero bala. Mas a questão que não se cala é a seguinte: será que uma placa de vídeo dessa tem o mesmo desempenho que uma GTX 1060 de 3GB padrão, que nem essa daqui? Essa daqui é uma da Gigabyte, ninguém questiona a marca, né? Já é uma marca bem popular. E o que a gente vai fazer nesse vídeo é comparar essas duas placas para descobrir se essa placa de vídeo aqui ela pode ser capada ou se ela entrega o mesmo desempenho que uma GTX 1060 de 3GB padrão. Um detalhe essencial é que ambas essas placas de vídeo foram compradas no AliExpress da China. Eu vou deixar o link delas na descrição. Se tiver o cupom de desconto bom, eu vou colocar. Essa semana estão tendo os cupons aí muito bons. E como essas placas de vídeo hoje, pelo menos, estão valendo a pena serem compradas no AliExpress, as condições de compra e venda também vão alterar o custo-benefício entre elas. Então, já que a gente vai fazer o comparativo, a gente também analisa isso. A placa mais nova chegou para mim, por exemplo, dentro da caixa original dela, muito legal, lacrezinho na embalagem, muito bem protegido dentro da caixa, manual, simplesmente chegou impecável, não tenho o que falar quanto à conservação dela, PCB toda novinha, nenhuma marca de solda, tudo legal. A GTX 1060 da Gigabyte, por ser usada, chegou para mim numa caixinha de placa-mãe, o que para mim não é problema nenhum. Eu já esperava algo do gênero, já que eu comprei ela usada e também paguei mais barato por isso. Não veio tão bem protegida quanto a nova, mas ainda assim, ela veio num estado muito bom, parecendo uma placa de vídeo nova, muito bem tratada. Se viesse numa caixa original, alguém poderia falar que seria uma placa de vídeo nova e eu não iria ter notado. Então a diferença principal entre elas até o momento está no preço. Essa daqui a gente compra nova, com uma certa garantia do Ali de devolução de graça. Você pega o dinheiro de volta caso vier com problema. Essa daqui tem até algumas lojas que fazem isso também, vou deixar na descrição. Porém, por ser uma placa de vídeo usada, acaba saindo mais barato. A gente também tem outras versões conhecidas, como por exemplo da marca MSI sendo vendida no Ali, com preço bem legal. Quando eu recebi uma GTX 960 2GB novinha da China, algumas pessoas disseram para mim que essa GTX 960 que eu tinha recebido, ela teria uma modificação para consumir menos energia e esquentar menos. E isso afetaria diretamente no desempenho da placa. Sinceramente, eu não sei se tem alguma diferença no projeto dessa placa aqui em relação a essa, mas o que interessa para mim é o desempenho bruto final, beleza? Então bora pro teste aqui de uma vez. A configuração do PC que eu vou utilizar para testar essas duas placas é uma configuração que ninguém reclama e não questiona a integridade dela. Um Ryzen 5 3600 com 16 GB de memória RAM. Elas vão estar na frequência normal delas, tá? Seriam de 2666 MHz. O ideal mesmo seria estar usando 3200, mas ambas as placas de vídeo vão estar encarando a mesma situação, vão ser testadas no mesmo computador. Nos mesmos jogos, mesmo sistema operacional, mesmo driver, mesmo dia, então não tem como ter alguma interferência no teste, a gente está testando no mesmo setup, tudo igual. Algumas pessoas estão reclamando comigo aqui no canal que eu não tenho usado o Xeon para fazer teste de placa de vídeo, porque principalmente o canal PC do Fafá começou
com o Xeon. Mas a questão aqui não é pessoal, só estou usando o processador que eu tenho, que é mais forte e com toda certeza não vai interferir no teste das placas. É só isso. O primeiro jogo do nosso teste é o Shadow of the Tomb Raider. Coloquei todos os gráficos no médio e resolução em Full HD. Do lado esquerdo do nosso comparativo nós temos a GTX 1060 da Graphics Player, que a gente acabou de pegar da China, e do lado direito a GTX 1060 da Gigabyte, já a versão mais padrãozinha. E durante todo o teste, as duas placas tiveram o mesmo desempenho basicamente, não mudou muita coisa. A única coisa diferente entre elas que eu posso destacar, que não é tão gritante assim também, é que a versão nova esquenta um pouquinho mais que a versão mais antiga da GTX 1060, pelo menos nesse jogo aqui. A média final nesse teste foi exatamente igual para essas duas placas de vídeo. É lógico que a gente teve oscilações entre o FPS mínimo e o FPS máximo, mas ainda assim as duas atingiram o mesmo padrão de desempenho. No GTA V, todos os gráficos estão em Full HD no Ultra com a API DirectX 11. Em todo o decorrer do teste, as placas de vídeo tiveram um desempenho muito similar, mas novamente eu destaco a diferença de temperatura que estava oscilando um pouco mais nesse caso, uma diferença de praticamente 10 graus. Mas vale mencionar também que ambas as placas estavam numa temperatura aceitável, ainda assim a da Graphics Player estava um pouquinho mais alta. Como podemos ver agora, a média final no GTA V foi de 2 FPS de diferença entre as duas placas, com a Graphics Player ficando um pouquinho para trás. A gente também tinha um pouquinho de diferença ali no % low e no FPS mínimo, mas até agora também nada de estranho entre essas duas placas. Testei também o Assassin's Creed Origins, coloquei o jogo em Full HD com gráfico no alto e o mesmo padrão acabou se repetindo, a questão da diferença de temperatura entre as duas, mas ainda dentro de um padrão aceitável, e uma média de FPS muito próxima. Na classificação final do próprio teste do jogo, nós tivemos um resultado um tanto bizarro. A gente viu que as duas placas de vídeo terminaram com a mesma taxa de FPS benchmark. Ainda assim, o desempenho que a gente teve na GTX 1060 da Graphics Player foi considerado estável pelo gráfico do jogo, enquanto a GTX 1060 da Gigabyte foi considerado muito alta. Uma coisa que não está batendo é que a GTX 1060 da Graphics Player renderizou mais quadros até que a GTX 1060 de 3 GB da Gigabyte. Então, sei lá o que é isso aí. Também testei o game Red Dead Redemption 2 com os gráficos em Full HD e o preset equilibrado, mais puxado ali para o baixo. No Red Dead, a gente teve um desempenho semelhante em praticamente o benchmark inteiro, novamente com a questão da diferença de temperatura. O teste do Red Dead Redemption 2 ele é bem completo porque ele faz duas baterias de teste e só então entrega o resultado da média final. E ao final do teste, novamente nós tivemos basicamente a mesma média de desempenho, sendo 48 FPS para a placa de vídeo GTX 1060 da China e 47 FPS para a GTX 1060 da Gigabyte. Nesse caso, a gente também pode notar a variação do FPS mínimo e do máximo e tem uma leve vantagem para a GTX 1060 da Graphics Player. Acho que depois de ver esses testes, a gente pode chegar à conclusão que essa GTX 1060 aqui que veio da China, essa toda refeita, ela não é uma placa de vídeo capada. Ela entrega sim um desempenho justo de GTX 1060 3 GB, o que é muito bom. Claramente, essa placa reformulada é uma placa que economizaram no projeto, afinal o ponto forte dela é o preço baixo e também pelo fato dela ser nova. Então, em comparação com a GTX 1060 da Gigabyte, ela tem um poder de resfriamento um pouco menor. Naturalmente, ela esquenta um pouco mais do que a GTX 1060 de 3 GB da Gigabyte. Essa questão da dissipação de calor, só de pegar na mão já dá para perceber que essa daqui tem uma dissipação de calor um pouco mais básica. Ainda assim, ela ficou numa temperatura muito boa mesmo, que não tenho o que falar, só que essa da Gigabyte estava mais fria. Só isso, não tenho o que reclamar em relação a isso. Eu fiquei um pouco surpreso com esse teste, porque eu já fiz teste anteriormente no canal com duas GTX 1060 de 6 GB, de duas marcas diferentes. E no caso a diferença de desempenho entre essas duas placas de vídeo populares foi maior do que a que a gente encontrou aqui. Então realmente fiquei surpreso com a pouca diferença de desempenho entre a GTX 1060 de 3 GB da China e essa da Gigabyte.
Infelizmente eu não posso generalizar e falar que todas as GTX 1060 reformuladas da China são boas, porém eu posso falar que isso é um bom sinal. Então sim, nesse caso essa placa de vídeo reformulada é uma ótima opção, lembrando que se ela não entregasse o desempenho de GTX 1060 3GB, eu ia só devolver ela e pronto. É uma opção de compra muito boa e muito segura. No mais, vai ter link dessas placas de vídeo na descrição, junto com o documento de texto em que eu tô sempre atualizando quando tem promoção e cupom de desconto, então dá uma olhada nele. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, ou pelo menos que tenha te trago um bom entretenimento. Se você gostou do vídeo, tá super convidado a se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais, valeu!